Olá pessoal, aqui é o colunista Anderson Comenta. Estou aqui hoje para falar sobre um tema muito importante. É sobre lavagem de dinheiro. Você sabe o significado? Deve ter ouvido muito através da imprensa, das notícias que elas sempre são recorrentes, tanto na esfera política, empresarial e social. Ela sempre ocorre isso. Afinal de contas, você sabe qual o significado dessa expressão? Pois muito bem, irei expressar e esclarecer de uma linguagem muito didática para que você possa entender melhor. Mas antes, eu gostaria que você participasse do meu canal, inscreva-se e adicione o sininho para receber a notificação. Lavagem de dinheiro é uma dissimulação ou ocultação de uma origem ilícita em determinados ativos financeiros ou patrimoniais. Bem, a origem dele, que da expressão lavagem de dinheiro, isso vem dos anos 20, na década de 20, né, de 1928, em Chicago, nos Estados Unidos, por conta que havia muito, né, contrabandos de dinheiros e bebidas, mas o principal de todos foi uma empresa de fachada que havia no período de Al Capone, que ele comprava uma lavanderia para poder usar a lavanderia para uma forma colocar os seus produtos, recursos ilícitos para que fosse desgastado as notas para aparentar que seja lícitas. Ou seja, tudo isso para poder não ser rastreado. Mas a principal de tudo isso, meus amigos, existe três etapas para que você possa entender melhor. Vou aqui explicar de uma maneira, vamos dizer, uma forma mais simples para que você entenda melhor. Vamos lá. Existem três tipos eles são chamados de colocação, ocultação e integração. Eu vou começar falando de uma maneira de pessoas fictícias para que você possa entender como é que funciona. Suponhamos, na colocação, suponhamos que uma pessoa que teria desfalcado um valor, que mora numa cidade pequena e teria investido na sua empresa, colocado esses recursos ilícitos na empresa para poder ter uma aparência de lícito, né, que tem um ganho. Mas que não poderia ter gasto esse montante para não chamar a atenção do COAF, que é um órgão que regula a movimentação financeira. E para isso eles fazem o que? Eles dividem esses valores, desses montantes, e compram pequenos objetos, por exemplo, imóveis, obras de artes, e entre outros. E claro, como já falei, coloca na empresa para ter com uma aparência lícita, né? Como tivesse ganhos deles. É claro que isso né, é muito difícil ser rastreado. Outro tipo, a ocultação. Vamos supor que Pedro, eu vou dar um nome aqui fictício, né? Pedro, ele pudesse ter uma pessoa para colocar como terceiro para se passar por uma outra pessoa, para que não seja identificado. O famoso laranja, vamos colocar assim, ele usa um laranja, um tal de Pedro e André, por exemplo, estou dando aqui o exemplo para poder saber. Ele usa esse CNPJ dele para poder disfarçar, utilizar esses recursos para mascarar, de fato, o que está acontecendo. Outra forma também que esse Pedro, ele poderia também fazer isso com esses recursos ilícitos, esses valores, e ser transferido para paraísos fiscais, né? Aqueles paraísos que não tem uma exigência de fiscalização, que é muito difícil, né, monitorar. É claro que esses paraísos fiscais offshore, que significa
fora da costa, é uma expressão que boa parte dessas pessoas que cometem esses desvios de recursos para fins próprios e são desviados para esses países. É claro que eles ocorre isso como uma forma de pessoas chamadas doleiros, que eles convertem essas moedas de um certo país para um outro país, para não ter um rastreamento. É uma outra forma complexa, muito sofisticada, né? É um crime que eles utilizam para poder mascarar, não ser rastreado. A última que eu vou falar para vocês é sobre a integração. Veja bem, quando você tem um dinheiro investido que é ilícito, para que não seja pego pelo ato, eles usam uma forma muito simples. Eles fazem investimentos, criam empreendimentos para poder não ser detectados, principalmente com relação a isso, né? Eu vou dar uns exemplos aqui, bingos aqui, né? Casas, né? Contratos de outros lugares, outros empreendimentos que não chamem a atenção. É claro que o tem outro tipo também de lavagem de dinheiro. Tem na chamada de empresas, tem chamada aquelas empresas fantasmas, empresas fictícias. Por exemplo, pessoas que dizem que tem uma empresa que tem uma CNPJ de um determinado local, só que não é um local, é de uma residência. É para o quê? Ter fraudar, né, as notas frias, criar essa situação para poder. E também, claro que também essas empresas de fachadas que usam, que é uma empresa legalmente ilícita, mas tem o seu CNPJ, mas ela usam esses recursos ilícitos para poder aparentar que está tendo ganhos, né, lucros com relação a isso, né? O, o lavagem de dinheiro, ele consiste de um crime que descreve de ocultação de bens, de lavagem de ocultação de bens. É isso que eu quero chegar para passar para vocês. O crime dele está na lei de número 9.613, que é lavagem de dinheiro, com relação a isso. O crime dele é um crime de reclusão de 3 a 10 anos. Ou seja, o indivíduo que for pego tem a pena máxima. É claro que hoje, nessa era da digitalização, é muito mais fácil, né, você fazer essa prática, essa operação financeira, né, de movimentações de transferências bancárias digitalmente, né, sem ter os registros que é necessário para poder a pessoa fazer essas movimentações. Existe também, meus amigos, chamado de lavagem de dinheiro inverso. O que significa isso? Não precisa ser os valores ilícitos, mas precisa com valores lícitos para poder fazer isso, ações de lavagem de dinheiro. Eu vou explicar mais ou menos como isso funciona. Suponhamos que esse dinheiro que são lícitos são destinados para grupos terroristas, por exemplo, que eles podem utilizar estes recursos que são lícitos como uma forma ilícita para fins maldosos ou próprios, como posso dizer assim. É claro que eles têm essa finalidade deles, né, meus amigos. E também existe o chamado a lavagem de capital. O que significa isso? É quando você está desfalcando, sonegando dinheiro, desviando esses recursos que são lícitos para outros países, você está dando um prejuízo tremendo que gera um impacto negativo para as contas do país, que em torno de 70 bilhões de reais que eles sempre fazem esse tipo de ações, né, de atrapalhar, de tirar esses recursos ou da educação ou de outras áreas, principalmente no campo político, que mais utilizam isso, né? Você tira esses recursos para essas suas finalidades pessoais, privadas. Então, é por isso que tem que ter essas ações, né, que eles fazem, prejudicam a nossa população. E por isso, meus amigos, que eu tenho aqui
trazendo esta informação muito importante para vocês. Eu quero agradecer e que espero que na próxima live trarei mais informações e vou mostrar mais informações para vocês de conteúdos didáticos, para vocês entenderem melhor. Até mais.